Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre energia de ligação, beleza? É uma das formas muito importantes para nós aprender aí a calcular a entalpia, a variação da entalpia de uma reação química, beleza? Bom, então vamos entender um pouco o que é energia de ligação. Imagina aqui, gente, que eu tenho essa seguinte molécula, a molécula de A2, genérica, beleza? E aqui, ó, esse aqui é o átomo, vou representar como se fosse um núcleozinho, e aqui a eletrosfera, esse círculo em torno, beleza? Então esse pontinho no meio é o núcleo, e esse círculozinho em torno seria a eletrosfera, ok? Então olha só, esse núcleo, eu quero fazer uma ligação então de A com outro átomo de A, para formar a molécula A2, ok? E o que acontece, gente? Para esses dois átomos se ligarem, eu estou considerando que eles estão fazendo ligação covalente, aquela de compartilhamento de elétrons, beleza? Bom, para eles fazerem, né, compartilhamento, eles vão ter que se aproximar um do outro. Não tem como, eles vão ter que se aproximar aqui um do outro. E aí, o que acontece quando esses átomos começam a se aproximar para fazer essa ligação covalente? Bom, o núcleo de um começa a atrair, a fazer forças atrativas elétricas, né, de natureza elétrica, na eletrosfera do outro, certo? Mas por que, professor? De forças atrativas entre núcleo e eletrosfera? Bom, gente, simples explicar, né? Núcleo tem partículas positivas, eletrosfera, partículas negativas. Então, positivo atrai negativo, então eles estão se atraindo. Então, e o núcleo desse também está atraindo a eletrosfera desse. Ah, professor, então o núcleo de um atrai a eletrosfera do outro? Exato. Então, forças atrativas. Um está atraindo o outro aqui. Beleza? Só que não é apenas forças atrativas que eu tenho envolvidas nesse processo, não. Por quê, professor? Se eu for pensar, o núcleo de um também vai tender a repelir o núcleo do outro. Ah, e verdade, né? Partícula positiva com positiva se repelem, né? Vão se afastar. E também a eletrosfera, né? Partícula negativa com negativa se repelem. Então acaba que entre os núcleos dos dois e a eletrosfera dos dois existem forças repulsivas, que eu estou fazendo aqui, no caso, com setas azuis. Então nós temos forças atrativas, as de vermelho, e as forças repulsivas, as forças em azul ali, certo? O que acontece, gente, conforme eles vão se aproximando? Bom, a distância entre eles vai diminuindo. Então a posição em relação um ao outro vai diminuindo. E existe um tipo de energia que está relacionado à posição entre dois corpos, certo? No caso, essa energia relacionada a dois corpos, a posição entre dois corpos, por exemplo, é o que nós chamamos de energia potencial, certo? Energia potencial está relacionada a isso, a posição resulta aí da posição de um corpo em relação ao outro, certo? Não é relacionado ao seu movimento, ao movimento de aproximação deles, mas sim a posição entre o átomo A e o outro átomo A. O que acontece? Conforme eles vão se aproximando, essa distância tende a diminuir. E por consequência, a energia potencial também vai tender a diminuir. Beleza? E aí é o que nós temos nesse gráfico aqui representado. Ó, átomo A se aproximando do átomo A. O que acontece com a energia? Ela vai diminuindo, certo? Vai diminuindo. Ó, se aproximam cada vez mais e a energia só diminuindo. O que acontece? Chega um momento, gente, que essas forças aqui, ó, atrativas e as forças repulsivas que estão agindo entre eles, acabam, entre aspas, se equilibrando, certo? Se equilibrando. Então, as que estão se atraindo anulam as que estão se repelindo. Então, fica numa situação de equilíbrio, que é exatamente essa situação aqui. Perceba aqui que os dois átomos agora se tornaram meio que uma estrutura só, uma estrutura bem equilibrada. Então ali nós temos uma distância entre os seus núcleos, certo? Aqui, ó, uma distância entre os seus núcleos, aonde as forças atrativas e repulsivas se equilibraram, certo? Então tá tudo equilibrado, tá tudo tranquilo nesse caso. E aí o que acontece? Essa energia aqui, ó, nesse ponto aqui,
é o ponto de maior estabilidade. Já falei várias vezes aqui no canal. Quanto menor o nível energético, mais estável, melhor é para a natureza, mais tranquilo, melhor. Ela ama, apaixonada por coisas estáveis, apaixonada por coisas de menor energia. E o que, que acontece? Esse nível de energia aqui marcado, ó, perceba que eles estavam em zero, né? Eles começaram. Eu não coloquei exatamente no zero aqui. O gráfico deveria ser mais ou menos assim, né? Acabei nem percebendo. O gráfico deveria ser mais ou menos assim, ó. Aí. Mais ou menos assim, né? Então aqui, ó. Eles começaram aqui do zero, certo? E a energia só foi diminuindo, foi ficando cada vez mais estável. Quando eles chegaram nesse ponto, aonde as forças atrativas e repulsivas se equilibraram, os núcleos ficaram em certa distância e o nível de energia que eles chegaram está relacionado com a energia de ligação deles. Ah, professor, então quer dizer que energia de ligação está relacionado com essa posição de equilíbrio entre os dois átomos? Perfeitamente. Então, ó, nessa posição de equilíbrio, a distância entre os núcleos, a energia envolvida neles é o que nós chamamos de energia de ligação. Então, por exemplo, a energia de ligação dessa molécula aqui, ó, vamos dizer que eles se formem por simples ligação, A simples A, essa ligação. A energia de ligação, ou seja, o ponto estável, a distância entre eles no momento da ligação, a energia relacionada a isso é de menos 300 quilojoules por mol. Ou seja, cada mol dessa ligação aqui, cada mol dessa ligação tem essa quantidade de energia, certo? Ah, professor, estou entendendo. Então quer dizer que energia de ligação nada mais é do que a energia relacionada a essa posição de equilíbrio na distância deles ali. Perfeitamente. O que acontece? Se eles se aproximarem mais um pouco, eles vão sair da situação de equilíbrio. E aí o que acontece? Forças atrativas começam a crescer extremamente aqui e fazer essa energia potencial aumentar. Aí perceba que eles saem dessa estrutura de equilíbrio deles e ficam ó, nesse sentido meio esquisito aqui, ó. Beleza? Então, para nós, o que realmente importa é você saber que a aproximação dos núcleos, né, a aproximação desses átomos, quando chega na posição de equilíbrio, chega na posição de mais estabilidade, ou seja, o menor nível energético e mais seguro, entre aspas assim, energético para a formação dessa ligação, certo? Então significa que um mol de ligação A simples lá, ela tem aí uma energia de ligação de menos 300 quilojoules, beleza? Seria algo mais ou menos em torno disso. E professor, o que, que significa na prática essa energia? Vou te falar. O que, que acontece? Numa reação química, galera, eu preciso quebrar ligações, certo? É inevitável. Os reagentes têm que sofrer quebra de ligação para que eles consigam se rearranjar. Imagina, por exemplo, que eu tenho que formar A2, reagir com B2 para formar 2AB. Perceba que aqui são outras ligações. Então, por exemplo, A simples está ligado com A por meio de uma ligação simples. B está ligado aqui, sei lá, com uma dupla com B. E vai formar aqui, ó, A simples B. É outra conformação de ligação. São outras conformações de ligação. O que eu tenho que entender? Que essa ligação aqui ela vai se romper. Essas ligações aqui entre B vai se romper. Para quê? Para que eles se conformem em outro tipo de ligação. Para que essa daqui, ó, A com B, seja formada. Ah, professor, então quer dizer que nos reagentes ocorre quebra de ligação? Exatamente. Nos reagentes ocorre quebra de ligação. Vamos colocar isso bem bonito aqui, ó. Então aqui, ó, nos reagentes para os produtos, na questão de energia de ligação, o que acontece? A ligação aqui, ó, as ligações nos reagentes, as ligações são quebradas, certo? Ligações são quebradas, rompidas, beleza? Pode aparecer às vezes no contexto ruptura, cisão da ligação. É o famoso partir no meio a ligação, né, professor? Isso, partir no meio.
Então, as ligações são quebradas. E nos produtos, as ligações são formadas, certo? Então, as ligações, elas são formadas. Reagente quebra, no produto se forma. E do ponto de vista energético, professor, o que eu tenho que fazer para que quebre uma ligação? E do ponto de vista energético, o que eu tenho que fazer para que uma ligação se forme? O que eu tenho que fazer? Simplesinho, processos endotérmicos e exotérmicos. Para eu quebrar, para eu romper, para eu estourar uma ligação, o que eu tenho que fazer? Eu costumo utilizar uma analogia. Se eu quero estourar uma bexiga, o que eu tenho que fazer com ela? Encher ela de ar, certo? Ela vai ter que se encher de ar. Da mesma forma, é uma ligação. Eu vou ter que fornecer energia para ela. Ah, professor, então quer dizer que o rompimento de ligações é um processo que tem que absorver energia? Exatamente. É um processo endotérmico, ok? Então, gente, guarda isso. Rompimento de ligações, cisão de ligações, quebra de ligações é um processo endotérmico. Eu tenho que dar energia para essa ligação para que ela quebre. O quanto que eu tenho que dar, professor, para que essa energia se quebre? Exatamente o valor de energia de ligação dela. Ah, professor, então quer dizer que eu preciso, para quebrar, por exemplo, essa moléculazinha aqui, ó, para quebrar essa ligação de A com A, eu preciso fornecer para ela 300 kJ de energia. Exatamente. 300 kJ de energia por mol dessa ligação. Ah, por mol, né? Porque tá por mol aqui, ó. Certo? Então, para eu conseguir quebrar 1 mol desse tipo de molécula aqui, desse tipo de ligação, A simples A, eu tenho que fornecer, ela vai ter que absorver 300 kJ de energia, certo? Por mol de ligação, ok? Ah, professor, entendi. Então, para romper, eu tenho que encher de energia, isso. E quanto que eu tenho que dar? Exatamente a energia de ligação, certo? Quando eu dou esse nível de energia de ligação, eu consigo provocar a cisão. Professor, e formar ligações? É um processo o quê? Bom, se para quebrar a ligação eu preciso absorver, ela precisa fornecer energia, a formação de ligações é um processo exotérmico, libera energia, certo? Então, para quebrar, o sistema absorve, e para formar novas ligações, os próprios sistemas ali dos átomos vão ter que liberar energia, certo? E vão liberar quanto, professor? Exatamente o valor da energia de ligação, beleza? Então aqui, ó, olha só, para quebrar ligações, processo endotérmico, tenho que romper eles. E formar ligações, o processo é exotérmico, beleza? Professor, muito legal, muito divertido tudo isso, mas como que vai estar isso lá na minha prova? Como é que ocorre isso lá na minha prova? Gente, muito tranquilo, muito de boa mesmo. Olha só, normalmente existem tabelas, vai ser apresentado tabelas, talvez na sua apostila, no seu livro, ou no material que você esteja utilizando aí, vai apresentar uma lista cheia de ligações e das energias de ligações delas. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, que eu tenho uma tabela, não precisa ser decorado, beleza? Toda vez que eu mostro essa tabela para os alunos, falo: "Oh, meu Deus, vou ter que decorar tudo isso para prova". Não precisa, gente, nem para vestibular, isso aí vai ser dado para você. Por exemplo, carbono ligado a hidrogênio por uma simples ligação. Qual que é a energia de ligação média dessa ligação aqui? Bom, está em torno de 412 quilojoules por mol. Quilojoules por mol, beleza? Então, por acaso, se eu precisar quebrar essa ligação em algum momento, quanto de energia que eu vou ter que fornecer para quebrar? 412 de energia. Ou se eu precisar formar essa ligação, vai ter que ser liberado 412 de energia também, beleza? Então, tanto para romper eu tenho que dar essa energia, quanto para formar ela vai ter que ser liberado essa quantidade de energia. Por exemplo, carbono ligado a outro carbono por uma dupla ligação. 612 quilojoules por mol de ligação. Por mol de ligação.
Então, para quebrar essa dupla ligação aqui, eu tenho que fornecer 612 kJ por mol desse tipo de ligação aqui. Beleza? E aí vai, gente. E aí nós temos uma infinidade. Eu posso ter nitrogênio ligado a hidrogênio, que tem uma energia de 388 kJ por mol. E aí uma coisa interessante, né? Uma coisa que eu acho bem importante você saber, é quando a gente compara energias de ligações, que resultado me dá? O que eu consigo entender melhor em relação a isso? Compare essas três energias de ligações. Qual delas você diria que seria a mais difícil de ser rompida? Ou seja, nossa, vai dar trabalho romper essa ligação, quebrar essa ligação vai dar trabalho. É obviamente aquela que possui maior entalpia de ligação, certo? Então é mais difícil quebrar essa ligação carbono ligado a outro carbono com uma dupla do que, por exemplo, quebrar a ligação do nitrogênio com o hidrogênio por uma simples ligação. Beleza? Então, no caso aqui, quanto maior a energia de ligação, significa que é mais difícil romper ela, por exemplo. É mais difícil provocar a cisão nela, a ruptura nela. Beleza? É algo que é importante a gente também saber nessa parte. Bom, galera, e como é que eu utilizo essas informações para um exercício? Bom, isso vai ser o assunto na nossa próxima videoaula. Beleza? Então acompanhe em sequência a nossa aula aí.